A nova série que expande o universo de It chegou e olha, logo de cara, no primeiríssimo episódio, fez algo que deixou todo mundo chocado. Vamos mergulhar a fundo para entender como e por que esse massacre de abertura redefine tudo o que a gente achava que sabia sobre o mal em Derry. Pois é, a série It, Bem-vindos a Derry, já começou quebrando uma regra de ouro do terror. Uma coisa que ninguém, simplesmente ninguém, esperava que fosse acontecer tão cedo. Primeiro, a gente conhece um novo grupo de crianças, sabe? Uma espécie de clube dos otários dos anos 60. Eles pareciam ser o coração da história, o nosso ponto de entrada para todos os mistérios de Derry. E então, de uma forma totalmente brutal e sem nenhum aviso, a série simplesmente massacra a maioria deles. De um grupo de 5 amigos, só 2 sobrevivem ao episódio de estreia. É chocante. A pergunta que não quer calar é: por quê? Qual o sentido de construir personagens só para destruir eles logo em seguida? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos lá. Para entender o porquê, a gente precisa primeiro recapitular o que exatamente aconteceu naquele começo tão impactante. Tudo começa com um garoto, o Matt, que só queria uma coisa: ir embora. E quando uma família aparentemente perfeita oferece uma carona, ele solta a frase que ecoa por todo o episódio: qualquer lugar, menos Derry. A sequência de eventos é um verdadeiro pesadelo. Matt é expulso do cinema. No carro, a mãe da família dá à luz um bebê demoníaco com asas que o mata. E aí, 4 meses depois, os amigos dele, investigando o que aconteceu, são atacados por essa mesmíssima criatura dentro daquele cinema onde tudo começou. O mais interessante é que essa carnificina toda não foi por acaso. Foi, na verdade, uma estratégia narrativa muito bem calculada, que os próprios criadores chamaram de o casamento vermelho deles. Basicamente, a série enganou todo mundo. O marketing vendeu a ideia de uma nova aventura do Clube dos Otários, com 5 heróis se juntando para investigar o sumiço do amigo. Só que a realidade foi um banho de sangue que eliminou a maior parte do grupo e quebrou todas as nossas expectativas. E foi de propósito. O co-criador Jason Fox confirmou que o objetivo era quebrar a sensação de conforto do público. Então, o recado é claro: a morte deles foi um aviso. Em Derry, ninguém, nem mesmo as crianças protagonistas, está a salvo. Vamos avançar um pouco para ver como isso fica ainda mais profundo. O instrumento desse massacre não foi o palhaço que a gente conhece, mas sim algo novo e, sinceramente, bem perturbador: um bebê demoníaco. A pergunta óbvia é: por que um bebê e não o Pennywise? E a resposta para isso revela muito sobre como a coisa realmente funciona e como ela se adapta. Esse monstro é um produto dos anos 60. A coisa se manifesta como os medos específicos de uma cultura. Na era da Guerra Fria, o pânico não era sobre palhaços, e sim sobre mutação por radiação nuclear. Esse bebê demoníaco é o filho da era atômica, que corrompe aquela imagem da família perfeita e simboliza o nascimento de um ciclo de maldade totalmente novo. E não é só o monstro, a escolha do lugar do massacre também é super simbólica. O cinema não é apenas um cenário, ele é uma armadilha metafórica. É só observar o ciclo trágico do Matt. Primeiro, ele é expulso do cinema, ou seja, rejeitado pelo suposto espaço seguro da cidade. Depois, ele é devorado pelo mal. E por fim, a tragédia dele é reciclada, transformada num espetáculo na tela do cinema para os amigos assistirem. É como se Derry consumisse suas vítimas e transformasse a dor delas em entretenimento. E é aí que a metáfora se completa. Quando o monstro atravessa a tela do cinema, não é só um efeito de terror. É a representação do horror reprimido da cidade invadindo a realidade. Aquela barreira entre é só um filme e isso está acontecendo de verdade é simplesmente destruída. O que nos traz de volta ao custo humano disso tudo. O massacre não foi só um evento chocante para o público. Ele deixou cicatrizes muito, muito profundas nos sobreviventes. A história, a partir de agora, pertence a Lily e Ronnie. A experiência define quem elas são, marcando elas com culpa e um medo paralisante. E esse trauma intenso não é só uma consequência. Ele as transforma nos novos alvos principais da coisa, que, como a gente bem sabe, se alimenta exatamente disso, da dor e do medo. A cena final do episódio resume a profundidade desse trauma de um jeito visceral. A Lily escapa do cinema e, de repente, percebe que ainda está segurando a mão decepada da amiga. É uma imagem fortíssima do que o trauma faz. Ele deixa a pessoa carregando os pedaços de uma perda que ela nem consegue processar direito. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta.
Numa cidade que transforma o horror real em um espetáculo, que prende a dor numa tela de cinema, quem afinal tem o poder de escrever o final da história? Os monstros? Ou os sobreviventes que carregam suas cicatrizes?